Aleluia! Dê boas-vindas àquele que está mais próximo a você. Bem-vindo à casa do Senhor, bem-vinda. Aleluia! Poder se sentar. Devido à comemoração do Dia dos Pais, nós reduzimos mais o nosso culto hoje, para que você tenha total liberdade de fazer aquele almoço. Eu acho que eu vou visitar alguns membros aí, né? Tem umas comidas aí boas sendo feitas, né? Vai mesmo? E eu não vou estar lá, eu ia para a sua? Como é que vai ser isso? Vamos para a casa do pastor Leandro. Olha lá, vamos embora. Chamou a gente. Não, a comida deve estar boa lá. É? Gente, Daniel. Hoje a jornada bíblica começa no livro de Daniel. Daniel capítulo 1. Então hoje Deus separou essa comida fresca para nós. Nós temos uma jornada de leitura bíblica, onde acompanhamos sistematicamente livro após livro, e hoje começa o livro de Daniel, capítulo 1. Enquanto você procura, estarei orando. Deus, consagramos em Tuas mãos a leitura da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, mais uma vez, nos dando entendimento. Senhor, nos ajuda também, Senhor, a não nos distrair, Senhor, a deixar as questões da nossa vida lá fora, Senhor, para que possamos nos aproximar de Ti com um coração faminto, contrito, quebrantado, Senhor, para que a Tua presença, Senhor, se manifeste mais uma vez. Perdoe os nossos pecados. Aliás, Senhor, somos muito gratos a Ti pela Tua misericórdia, Senhor, porque através dela, Senhor, nós não somos consumidos, ó Deus. Senhor, todos nós carecemos de um Salvador que é Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por essa certeza que o Senhor semeou em nossos corações. Andávamos desgarrados, ó Deus, como ovelhas perdidas, ó Deus, mas o Senhor nos encontrou, o Senhor nos aceitou como filhos. Muito obrigado, meu Deus. Nós, ó Deus, agora, como igreja ressurreta, já banimos desse lugar toda e qualquer presença contrária à Tua, e que reine aqui a presença do Teu Santo Espírito, e que todos digam amém. Então, Daniel, capítulo 1, verso 1. Vamos ler somente os 2 versículos iniciais desse capítulo, que diz assim: No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Amém? Somente até aqui. Bem, esse rei Jeoaquim, que nós acabamos de ler aqui no 1º capítulo, e ele é mencionado aqui como o rei de Israel, ou o rei de Judá. O seu pai foi o famoso rei Josias. Josias foi um rei que agradou a Deus através do exercício
do seu reinado a favor do povo. Josias, esse rei, ele se tornou uma autoridade em Judá quando ele tinha 8 anos de idade. Ele ainda era uma criança, mas por ser um descendente de Davi, e assim era o costume dessa dinastia, tanto é que essa dinastia, ela finda no nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é chamado Filho de Davi, e ele também veio da descendência de Davi. Josias, então, se dedicou a servir a Deus, e através da sua dedicação, ele conseguiu, com a ajuda do Senhor, trazer um grande avivamento para a sua geração. Um grande avivamento sobre a vida do povo. Porém, esse filho aqui, esse rei, que é mencionado aqui, logo no início desse capítulo, Jeoaquim, ele não seguiu os passos do seu pai. Ele e o povo se esqueceram de Deus novamente. E o que ele enfrentou, nós também vivenciamos em nossos dias. Nós vivenciamos um grande drama e dilema. Por quê? Porque nós já percebemos que os avivamentos que a igreja já recebeu, assim como na época do rei Josias, um grande avivamento também aconteceu. Os avivamentos não são duradouros, porque se eles fossem duradouros, para que uma promessa tão grande nos espera no seio de Abraão ou na presença de Deus no céu? Hoje, nós sabemos muito bem, principalmente as gerações mais antigas, assim como eu, que tenho cabelos brancos, nós vivemos no Rio de Janeiro, na nação brasileira, uma presença de Deus sobrenatural, e essa presença acabou também me alcançando, transformando a minha vida. Porém, hoje, nós vivemos dias difíceis. Isso é possível uma geração andar com Deus e a próxima ter a tendência de se afastar da presença de Deus. Jeoaquim viveu isso. O seu pai viveu na presença de Deus intensamente, mas ele não conseguiu seguir os passos do seu pai Josias. Todo pai que ama e que anda com Deus tem um grande desafio e responsabilidade para com seus filhos. Veja que Josias não conseguiu transmitir aquela presença de Deus, aquela aliança que ele tinha com Deus, para que a sua geração futura também vivenciasse e gozasse da presença de Deus como ele mesmo experimentou. De passar para a geração seguinte o mesmo fervor, o mesmo compromisso. Eu peço a Deus que também não venha falhar, e aqueles que são novos na fé possam até mesmo receber essa presença de Deus também que eu recebi outrora, ainda quando jovem e servia a Deus há mais de 30 anos atrás. Então, nós temos a responsabilidade como pais de passar para a geração seguinte o mesmo zelo, a mesma dedicação, o mesmo relacionamento que nós tínhamos com Deus e temos ainda, mas a geração dos nossos filhos precisam também ser alcançada com esse mesmo fervor, com essa mesma presença. E o que acontece agora nesse texto que nós lemos? O rei Jeoaquim abandonou a Deus
e ele colheu duras consequências. O livro de Daniel fala quando o povo ele foi levado para o cativeiro na Babilônia, provando até mesmo que aquele ditado popular que diz que filho de peixe, peixinho é, filho de crente, crentinho é, esse ditado não é verdadeiro. Não é verdadeiro, porque Jeoaquim não seguiu os passos do seu pai. Não seguiu os exemplos, né? Porque nós vivemos dias tenebrosos. Nós vivemos dias terríveis novamente. Os mesmos dias terríveis que levou o povo para aquele cativeiro, nós estamos vivenciando novamente o mesmo contexto, essa apostasia, muitos abandonando a fé, porque não estão aguentando a pressão, não estão aguentando a sua própria natureza humana. Amados, quando falta o avivamento, nós não temos o auxílio do Espírito Santo como tínhamos outrora. E quando o Espírito Santo não se manifesta, a nossa carne se aflora. Nós começamos a perceber que a nossa natureza humana, ela começa a se entregar a práticas que não agradam a Deus. Jeoaquim estava entregue a essas práticas. O povo estava entregue a essas práticas. Eles estavam sendo avisados a todo momento através de profetas que Deus enviava para que eles voltassem para a presença de Deus, voltassem a uma dedicação, decidissem novamente a servir ao Senhor. Porém, em dias tenebrosos, existem também bons exemplos. Existem também bons exemplos que nós podemos seguir para agradar a Deus. Nem tudo está perdido, irmãos. Deus tem preservado 7.000 joelhos que não se dobram. Se você continua lutando e permanecendo na presença de Deus, na verdade essa força não vem de você, é Deus que está preservando você, é Deus que está afirmando os teus passos, é Deus que não está permitindo que os teus joelhos se tornem vacilantes. Daniel, o livro fala sobre Daniel. Daniel, mesmo vivendo na Babilônia, ele decidiu, ele resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Essas finas iguarias do rei, você que não sabe, a comida que era colocada no banquete do rei da Babilônia, e ele deu uma ordem, o capítulo fala sobre isso, chamando Daniel, alguns nobres que vieram de Judá para a Babilônia, o rei ordenou que eles comessem da comida da sua mesa. Mas a comida da sua mesa era oferecida ao seu Deus. Era uma comida oferecida a entidades malignas. E Daniel, quando percebeu aquilo, ele decidiu não se contaminar com aquela comida. Ele decidiu servir a Deus com integridade, e ele resolveu no seu coração que mesmo numa terra distante, mesmo vivendo dias difíceis, os nossos dias se assemelham aos dias de Daniel. Mas o que ele fez? Ele decidiu, ele resolveu, eu não vou me contaminar, eu não vou me entregar, eu vou lutar até o dia da minha morte, eu não vou me entregar ao curso desse mundo. Então, independente de quem é ou quem foi o nosso pai, porque Josias até foi um bom exemplo para o seu filho Jeoaquim, mas ele não seguiu os passos do seu pai. Mas independente de quem foi o nosso pai, ou quem é o nosso pai, o meu pai não me deu
um grande exemplo para servir a Deus. Não importa, nós temos um Pai celestial, nós temos um Pai que é perfeito, e nós estamos na casa do Pai. Em nome de Jesus, podemos sim, com a ajuda dele, seguir os bons exemplos que Daniel também deixou para mim e para você. O poder da decisão está em nossas mãos. Nós podemos decidir, nós podemos dar um chega. E na verdade chega uma hora que você tem que decidir. O mundo espiritual não existe um muro, onde você fica nem aqui, nem lá, nem à esquerda, nem à direita. Não, o mundo espiritual tem dois lados. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do diabo. Não tem meio termo. E chega uma hora que a gente tem que decidir. Como Daniel, ele resolveu não se contaminar. Jeoaquim, diferente do seu pai Josias, diz as Escrituras, lá atrás o texto, que Deus fez de tudo para que Jeoaquim ele ouvisse a palavra do Senhor. E através do profeta, Deus levou essa palavra até ele. Sabe o que ele fez? Ele pegou o rolo da palavra, rasgou, é como se rasgássemos a Bíblia hoje, e Jeoaquim jogou essa palavra na fogueira. Jogou essa palavra no fogo. Isso é, ele foi indiferente, ele ofendeu a Deus. Nós estamos numa geração difícil, irmãos. Estamos vivendo uma geração onde as pessoas, elas perderam o pudor. Estamos vivendo numa geração onde as instituições, elas levantam mecanismos para que o nome de Deus seja blasfemado. Como falamos aqui há semanas atrás, a abertura das Olimpíadas tinha necessidade deles colocarem a Santa Ceia, como colocaram. Tinha necessidade deles colocarem uma mesa farta, e lá na Santa Ceia, na mesa da Santa Ceia, sendo glorificado, eles não poderiam adorar aquela entidade sem ofender o cristianismo, sem ofender a Deus. Mas nós vivemos numa geração que não basta somente pecar, tem que escandalizar. Você tem que ferir não somente a Deus, mas ferir também a fé das pessoas, ferir a confiança que elas colocam em Deus. Então, nós estamos vivendo dias ao qual precisamos tomar a vida de Daniel como exemplo, porque ele tomou uma decisão. E nós também precisamos decidir. Mas Josias já fez diferente. O pai de Jeoaquim, diz as Escrituras que quando o sacerdote, ele achou a palavra de Deus perdida dentro do templo e leu para Josias, diz que Josias rasgou não a palavra, mas as suas vestes. Ele rasgou o seu coração dizendo: a ira de Deus deve estar muito grande contra nós. Vamos fazer aquilo que agrada a Deus. E ele tomou uma decisão de adorar a Deus e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Então todo o avivamento vem assim. O avivamento vem, a presença de Deus vem quando ele encontra pessoas decididas. Não pessoas que são levadas pela onda para a esquerda ou para a direita, mas sabem o que querem. Eu quero Deus. Quem quer Deus nessa manhã? Então, olha, não afrouxe a corda, continue perseverando, continue lutando contra a tua natureza humana, continue lutando contra o curso desse mundo, porque Deus vai honrar você, Deus vai fortalecer você, Deus vai avivar a tua vida.
por causa dessa ofensa, Jeoaquim perdeu tudo que tinha. Tudo foi levado para a Babilônia. Nesses dias terríveis e também tenebrosos que nós estamos vivendo, é preciso também tomar uma decisão corajosa. Eu não vou me render, eu não vou retroceder, eu vou andar com Deus, eu não vou me contaminar. E se você cair, você não vai ficar prostrado, porque Deus vai te segurar pela mão e vai te levantar, porque você decidiu. Deus sabe que nós temos pouca força. Deus sabe. Diz as Escrituras, principalmente aqui no verso 17, por favor, multimídia, verso 17 desse capítulo, olha o que diz aqui. Ora, esses 4 jovens, o que aconteceu? Esses 4 jovens, Deus fez o quê? Deu. Deus tem algo para nos dar, irmãos. A força que tinha sobre Daniel e sobre os seus amigos, não vinham deles, não. Não pense que Daniel era uma pessoa diferente de mim e de você. Era igualzinho a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e às mesmas inclinações pecaminosas. Mas qual foi a diferença? Deus deu. Deus deu porque Ele decidiu: eu não vou abrir mão de andar com Deus. Eu não vou abrir mão de agradar a Deus. Se você não abrir mão da tua fé, de agradar a Deus, Deus vai te honrar. Vamos ler novamente. Ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Isso é, eles receberam uma capacidade que não vinha deles. Deus quer nos capacitar. Nesses dias terríveis também, nós não vamos naufragar. Você se sente assim, desfalecido, sem força? Amados, na verdade não há merecimento nosso, é pela fé. Daniel, quando decidiu comer só legumes e não as iguarias da mesa do rei, quem diria que ele pudesse ter até mesmo uma vida mais saudável do que aqueles que comiam das iguarias da mesa do rei? Mas o que estava acontecendo na vida de Daniel comendo legumes? Se eu só comer legumes, irmãos, pode me procurar na rua que eu vou estar estirado lá. Eu preciso de uma carne, né? Eu preciso de uma picanha, né? A gente precisa de um bife suculento, mas é pela fé, irmãos. Quando a gente age pela fé, coisas sobrenaturais acontecem. Essa decisão de Daniel foi fé. Se nós também exercermos fé, que é contrário a tudo que nós estamos vendo e sentindo, mas acreditando, Deus vai me ajudar. Ele ajuda mesmo. E eu quero orar por aqueles que querem exercer fé também nessa manhã. Eu quero orar por aqueles que querem agir como Daniel agiu também, porque o nosso Pai está sempre disponível para nos ajudar. Deus quer nos ajudar. Deus deu a Daniel, Deus deu a esses 4 jovens uma capacidade sobrenatural de prevalecer aqueles dias terríveis e tenebrosos. E não será diferente também nos nossos dias. Se você se sente desfalecido, enfraquecido, pastor, eu preciso de ajuda, então Deus vai te dar. Deus vai te dar essa ajuda. Fique de pé onde você está. Você que sente desfalecido, você que sente debaixo de uma batalha muito grande, você que concorda que são dias terríveis e parece que você às vezes não vai conseguir, só parece,
porque, como diz as Escrituras, o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Com a mão no seu coração agora, feche os teus olhos. Deus e Pai, nos ajuda, Senhor. Senhor, assim como nos dias do rei Joaquim, assim como nos dias de Daniel, Senhor, dias terríveis, dias, ó Deus, onde a apostasia fazia com que muitos se afastassem da presença de Deus. Nós vemos um exemplo clássico nesse livro, Senhor, a vida de um jovem, de um adolescente que foi levado para a Babilônia, e ele tomou uma decisão. Ele viu o rei da Babilônia adorando os seus deuses, ele viu a comida que era oferecida a esses deuses sendo colocado no seu prato para que ele se alimentasse. Ele falou: não, eu não vou me contaminar com essas iguarias. Ah, Senhor, quantas contaminações têm se manifestado em nossos dias, ó Deus, quantas coisas acontecendo terríveis, ó Deus, para tragar a nossa fé, Senhor, ó Deus, mas nós tomamos o exemplo de Daniel e nós não vamos sucumbir, não vamos naufragar, Senhor. Pedimos aqui a tua ajuda, a começar por mim, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero andar com Deus, eu vou andar com Deus até o fim dos meus dias nessa terra. Eu não vou me afastar, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que uma unção, que uma presença sobrenatural, porque esses dons que Daniel recebeu e seus amigos receberam, era uma manifestação do poder do Espírito Santo. Então eu profetizo agora, que venha sobre mim, que venha sobre esses que estão de pé, um poder sobrenatural, o poder do Espírito Santo, que manterá a vida deles de pé. Eles não vão desanimar, não vão desfalecer no meio do caminho, porque, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és um Pai, ó Deus, que está sempre disponível para nos ajudar. Então, meu irmão, receba ajuda da parte de Deus, receba esse revestimento espiritual, receba essa graça, receba esse poder, receba a unção do Espírito Santo de Deus. Vamos aplaudir a Ele bem forte. Aleluia.